Um desafio nos caminhos do Velho Chico, salvar os animais ameaçados pelas obras de transposição do rio. E eles são milhares. Antes do desvio das águas, uma equipe de biólogos precisa resgatar os animais e depois encontrar um novo lar para eles. Um dos 5 maiores rios do país, entre os estados de Pernambuco e a Bahia. E a 35 quilômetros dali, apenas lembranças de um outro rio que sumiu do mapa. A aparente fartura de água, vizinha da estiagem que castiga o sertão. 10 meses sem chuva? 10 meses sem chuva. O senhor já tinha visto uma seca como esta? Não. Desde quando eu moro aqui, nunca tinha presenciado, não. Esse ano foi muito duro. A seca esse ano foi terrível. Como levar água para a região mais seca do país? No semiárido, o volume de água por habitante é apenas metade do que as Nações Unidas entendem como o mínimo para a vida humana. Neste ano, o homem do campo tem enfrentado o 5º ano seguido de seca. Não só o homem. Há 15 anos, um projeto polêmico para combate à seca começou a sair do papel. Aquilo que se chama de transposição das águas do Rio São Francisco. Hoje, o que se vê são como 2 grandes rodovias serpenteando a Caatinga. O Domingo Espetacular viajou 500 quilômetros para ver de ponta a ponta os impactos de uma das maiores obras já feitas no Brasil. Este é o primeiro ponto de captação das águas do Rio São Francisco. Nós estamos no município de Cabrobó, interior pernambucano. Daqui, as águas do rio vão percorrer 260 quilômetros por canais como este aqui atrás, túneis, pontes, cruzando o semiárido de 3 estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba e Ceará. Veja no alto do vídeo o rio, a seguir o canal, uma das 9 subestações de bombeamento da água, e dali a sequência do caminho, no que se chama de eixo norte da obra. Agora no mapa, o eixo norte, da margem esquerda do rio até o ponto final, e a segunda frente da obra, o eixo leste, que capta água um pouco mais abaixo e percorre 217 quilômetros. Ao longo do caminho, os 2 eixos alimentam uma série de rios e açudes, também levando água para um 4º estado, o Rio Grande do Norte. A transposição do São Francisco já custou ao país quase 10 bilhões de reais, o dobro do que se previu gastar no começo. Mas há um outro preço para se pagar nessa história. Faltando 10% para o fim das obras, máquinas abrem caminho, botando abaixo a vegetação nativa. Estima-se o desmatamento de uma área equivalente a mais de 13 mil campos de futebol. Um lugar onde existe vida. Muita vida. Aves, insetos, répteis, mamíferos e seres que a ciência não havia descrito até bem pouco tempo. Os homens de motosserra chegam para desmatar mais uma área, uma das 27 que serão alagadas e transformadas em reservatório, como esta, com um paredão de 15 metros de altura. Antes de as máquinas serem acionadas, uma outra equipe tem que fazer a vistoria do trecho. Biólogos e veterinários ligados à Universidade Federal do Vale do São Francisco procuram por qualquer sinal de vida. Nós vimos como é feito o resgate dos animais.
E também acompanhamos a rotina dentro de um hospital para os bichos. O lugar para onde são levados os pacientes que necessitam de internação e tratamento. A equipe cuida de filhotinhos e adultos. Enquanto a obra avança, cortando a mais seca e desconhecida região do Brasil. A luta dos biólogos para dar um novo lar aos animais resgatados na transposição das águas do Rio São Francisco. A Operação Resgate é cheia de surpresas. Tem até o descobrimento de novas espécies. As águas do São Francisco já correm pelo canal que atravessa o sertão, mas ainda em fase de testes. As obras da transposição do rio não acabaram. E máquinas avançam em trechos de mata nativa. Motosserras e tratores, porém, só devem entrar em operação depois que biólogos e veterinários resgatem os animais da área que vai sofrer o desmatamento, também chamado tecnicamente de supressão vegetal. Naquela manhã, eles encontraram um réptil bem simpático, a iguana. O pessoal fez o padrão, que é fazer análise de, principalmente, como é que está a saúde dele. Tem algum machucado externo? Internamente tem alguma, né, tá aquela questão dos veterinários olhar se esse bicho está sangrando ou não está sangrando. E um pequeno roedor comum na Caatinga. Esse aqui é um preá, né? É capturado aqui na supressão. E agora a gente vai realizar a soltura dele após o momento da triagem. Antes de soltar os bichos, Fábio, o veterinário, e Thalita, bióloga, fazem um novo achado. Para o desgosto dos que querem avançar ainda mais com a obra, a área está isolada. E a gente busca por abrigos, tocas, ninhos, filhotes, ovos. Aqui nós encontramos morcegos. 11 morcegos aqui dentro nesse rochedo. E a gente vai isolar essa área para fazer a retirada deles. Os animais recolhidos são examinados ali mesmo, no canteiro de obras. A preá e a iguana parecem bem de saúde. Mas não faria sentido soltá-las ali tão perto do perigo. Por estradas empoeiradas, a equipe segue para um lugar mais seguro a 10 minutos do canteiro. Outro leito de rio, sem nenhuma gota d'água. Ele serve de caminho para o interior da mata. É um habitat bem parecido com aquele onde a preá vivia. Sujeirinha boa. A iguana prefere o alto das árvores, onde usa a camuflagem contra eventuais predadores. Ali também está fora do raio de ação das barulhentas motosserras. Em barragens construídas no passado, esta não era uma cena comum. É o que nos explica o professor Luiz, chefe do pessoal da universidade. Reservatório. As áreas eram alagadas com vegetação e tudo. Com o tempo, as árvores viravam material em decomposição. Isso pode contaminar a água destinada ao consumo humano. Você tem, por exemplo, um boom de algas que você não esperava. E isso daí está ocasionado o quê? Por aquela matéria orgânica que ficou no reservatório. Existe ainda um outro motivo, segundo o professor, para justificar o corte das árvores e a retirada de troncos e galhos. Evitar o afogamento de animais que poderiam buscar refúgio nas moitas. A autorização da supressão da vegetação também contribui para um processo de salvamento de indivíduos de espécies. Então você está fazendo o quê? Você está mitigando o impacto direto. Ainda assim, acidentes acontecem. Esta é uma fêmea de cachorro do mato. Ela foi trazida para cá com poucos meses de vida e ainda tem uma fragilidade na patinha traseira esquerda. Ela foi atingida pelo braço de uma escavadeira durante a obra.
essa fêmea vem sendo preparada para ser devolvida à natureza. Hoje ela já não se aproxima tanto, né? Esse desconfio de você é bom pra gente, porque mostra que é um animal que tem uma chance muito maior da gente ter um sucesso no processo de reabilitação e soltá-lo novamente. Se a cachorrinha ganhou um nome, não. É uma coisa que a gente procura não fazer aqui, justamente para a gente tentar ao máximo, né? Mesmo que só a questão psicológica nossa, então dissociar esse apego que dos bichos, procurar ao máximo encarar como um animal selvagem realmente, né? Não procurar domesticar demais essa relação, né, do veterinário, do biólogo com o animal. Não se apegar. Que missão difícil. Esta filhote foi resgatada no meio de um canavial em chamas. Assim como a outra, da patinha machucada, tem que ser alimentada como um bebê. Ela é um dos 1000 animais que vivem neste lugar, um centro de triagem construído no meio da Caatinga. Para lá são levados os bichos que, por algum motivo, não podem ser soltos logo após o resgate. É o caso desses filhotinhos. Esses animais aqui são de uma espécie conhecida como gato do mato pequeno. Isso. Tem 5 neste recinto e 2 vieram do trecho de obra. Isso, esses 2 aqui. A brincadeira, é a mordida. Apesar de serem mansos, foram criados na mamadeira, o ideal é que a gente não fique fazendo carinho, para que eles não entrem num processo quase que irreversível de domesticação. Isso. A reintrodução de um animal deste domesticado à natureza, Gabriela, deve ser muito complicado, né? É muito complicado, porque como a gente tem que realmente fazer esse papel de mãe desses bichos, então a gente acaba tendo uma relação muito estreita com eles. E eles vão associando, então, a figura humana como alimento, né? Como algo que seja normal. Passam a encarar o ser humano como algo bom. Então a reabilitação tem que ser num local onde ele vai ter recursos e uma paisagem igual a que ele iria encontrar na natureza. Para caminhar sozinho? Para caminhar só. Dos 5 filhotes de gato do mato, um está fadado a viver para sempre numa jaula, que aqui eles chamam de recinto. Esse animalzinho aqui do pneu, ele era criado por uma família e muito provavelmente não recebeu a alimentação adequada. O que aconteceu, ele tem uma má formação óssea nas patas da frente. Isso é. Na verdade, a má formação óssea ocasiona a maior fragilidade do osso e ele fica mais exposto a fraturas, que foi o que aconteceu. Então, houve uma fratura e ela consolida da forma errada. E acabou consolidando também a articulação. Então, ele não movimenta essa articulação do braço. Das patas dianteiras. Das patas dianteiras, que seria como se fosse o nosso cotovelo dele. Alguém seria capaz de abandonar um animalzinho nesse estado? Sim. Com o tempo, gatos e cachorros do mato passam a exalar um cheiro forte, típico de um bicho selvagem. Por causa disso, são deixados na mata, já domesticados e muitas vezes doentes. Como este, que tem dificuldade para caminhar. Esta espécie de gato da Caatinga está ameaçada de extinção. E esta também. É o gato mourisco, com cara de poucos amigos. Outros são mais dóceis e até curiosos. Este é chamado de cangambá ou gambá verdadeiro. Foi capturado num trecho da obra de transposição. Para espantar eventuais agressores, ele pode lançar jatos de urina a até 2 metros de distância. Dessa vez, o gambazinho não se sentiu acuado e guardou o xixi para uma outra ocasião. Gabriela, a veterinária, nos mostra agora outros pacientes no corredor do hospital. São animais que não param de chegar. As aves.
Existem periquitos da Caatinga, pelo menos 2 espécies de papagaios e uma águia ferida. Esse animal ele só foi resgatado devido a uma fratura na asa esquerda que impede então que ele consiga voar e, enfim, conseguir sobreviver em natureza sozinho. Por isso que ele foi resgatado pelas equipes. Mas o hospital tem recebido animais típicos de outras áreas, como estes macacos que não são vistos no sertão. Eles foram apreendidos num circo e mandados para lá. São machos de uma espécie também ameaçada, o macaco prego do peito amarelo. Periquitos e papagaios foram apreendidos em operações dos órgãos ambientais. Como o centro de referência mais próximo fica a 500 quilômetros na Bahia, não há como recusar os novos hóspedes. Então eu recebo bichos, né, da fiscalização dos órgãos ambientais do norte da Bahia, do sul do Piauí, do sul do Ceará, do oeste de Pernambuco. Tenho 80% dos animais vindo de apreensões aqui para o centro. Animais da obra são de 10% a 20% no máximo. E há ainda outros animais para se estudar. Bichos que espalham vida e cores pela Caatinga. Os pesquisadores já identificaram 140 espécies de borboletas na região do semiárido. E mais, uma das borboletas jamais havia sido descrita pela ciência. Você dar um nome para a espécie, você tem que estudar. Através desses estudos que você tem essa mais uma espécie, você consegue entender o que é diversidade de vida. Então, você começa a entender que aquela caatinga possui diversidade de vida que ainda a ciência não conhecia. E toda a diversidade de bichos e plantas do sertão está relacionada à existência de um outro inseto, as abelhas. Em maio deste ano, um estudo feito com as abelhas da Caatinga foi publicado na revista científica mais prestigiada do mundo. São espécies pouco conhecidas, mas de uma importância vital para a subsistência humana. São abelhas que não têm ninho, que não produzem mel, então elas não têm importância econômica, mas são imprescindíveis para a polinização das espécies nativas da Caatinga. E a gente não conhece. 259 espécies de abelhas já foram descritas ao longo das obras de transposição do São Francisco. As plantas nativas de Caatinga, elas são em 80% polinizadas por abelhas, e abelhas nativas. Talvez elas tenham, inclusive, sido negligenciadas no sentido de conservação. Algumas espécies podem estar desaparecendo sem mesmo serem conhecidas, dado o desconhecimento da diversidade de algumas abelhas na Caatinga. Então, sem polinização não tem produção de semente, não tem dispersão, não tem fruto, não existem novas plantas. Sem abelha, sem alimento. Seria isso. Daí, a preocupação em monitorar os impactos da obra de transposição. A gente precisa entender o impacto que essa obra pode causar nos organismos, nas comunidades, nos animais que vivem nesses locais. Então é por isso que conhecer, fazer um levantamento, entender como é que está o ambiente nesse momento e como é que ele vai ficar depois, é importante porque nós podemos propor medidas de impedir ou amenizar alguns impactos. Para diminuir os tais impactos, o Ministério da Integração Nacional tem que bancar 38 projetos de recuperação do meio ambiente, entre eles o de resgate e tratamento dos animais. Até hoje, segundo a Universidade Federal do Vale do São Francisco, 116 mil bichos foram capturados e devolvidos à natureza. Em breve, será a vez das cachorrinhas. É lógico que a gente acaba tendo um apego maior, mas o fato da gente ver que o nosso trabalho está sendo efetivo e que a gente está tendo sucesso em conseguir reabilitar esses animais, então
supera qualquer coisa, né? É uma felicidade muito grande quando a gente consegue reintroduzir e saber que o animal vai conseguir sobreviver sem a gente, né?